Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento, chegando ao ano de 1995. Também foram grandes perdas nas mais diversas áreas e nós vamos relembrar com muito carinho e respeito, como já é de costume aqui no canal Eudes Alves. Acompanhe o nosso vídeo. Vamos falar de um dos maiores sambistas do Brasil, que foi o querido AGP, Antônio Gilson Porfírio, nascido no Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1943 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1995. Foi cantor e compositor brasileiro, dono de inúmeros sucessos, mas as que eu mais gosto realmente são Deixa Eu Te Amar, Me Leva, Moro Onde Não Mora Ninguém, entre tantas outras. Ele partiu muito cedo, aos 52 anos de idade. No dia 27 de agosto de 1995, o músico foi internado na Clínica São Bernardo, no Rio de Janeiro, por conta de uma úlcera agravada pelo diabetes, entrando no dia seguinte em coma profundo, e faleceu no dia 30 de agosto de 1995, com apenas 52 anos. Foi sepultado sob forte comoção no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Nosso inesquecível AGP. Vamos relembrar também de uma das lendas da comunicação do país, o nosso querido Adolfo Bloch, nascido Aviram Iosifovich Bloch, em Jitomir, na Ucrânia, no dia 8 de outubro de 1908, e faleceu em São Paulo em 19 de novembro de 1995. Foi sem dúvida nenhuma um dos mais importantes empresários da imprensa e da TV brasileira. Fundador do grupo de mídia que levaria seu nome, foi o criador da revista semanal Manchete em 1952 e fundou em 1983 a Rede Manchete, hoje infelizmente já extinta. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Eu assistindo a biografia de Juscelino Kubitschek, feita magnificamente pelo saudoso José Wilker, mostra claramente grande amizade que eles tinham, não é? Na minissérie da Globo, biografia espetacular, Adolfo Bloch foi representado pelo Sérgio Viotti, grande ator também, já saudoso, faleceu em 2009, grande Adolfo Bloch. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Vamos falar do compositor César Rossini. Ele, nascido em São Paulo em 6 de maio de 1950 e faleceu em São Paulo em 25 de abril de 1995. Ele foi um cantor e compositor brasileiro. Ele ganhou notoriedade ao integrar junto com seu parceiro, também compositor César Augusto, a dupla César e César, chegando a gravar 3 LPs. Autor de grandes sucessos, como Cowboy da Madrugada, Cerveja, Festa de Rodeio, entre outros. Ele faleceu em razão de uma pancreatite aguda no dia 26 de abril de 1995, com apenas 44 anos de idade. Uma grande perda. Há também a atriz que partiu cedo demais, Cris Pitcher. Cristiane Peluga Ted nasceu em São Paulo em 5 de agosto de 1971 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1995. Grande atriz. Ela tinha uma carreira que poderia ter sido magnífica, mas ela só teve uma participação na TV, mas ficou marcada. Foi na novela A Viagem, Vivendo Bárbara, 1994. Tinha feito várias peças teatrais. A Cris Pitcher não era casada oficialmente, mas adotou o nome do namorado como seu artístico e faleceu em 1995 de um infarto que causou seu falecimento prematuramente aos 24 anos de idade. Nossa querida atriz. Vamos relembrar de um dos maiores humoristas de todos os tempos. Ele era fantástico. Lírio Mário da Costa, o nosso querido Costinha, nasceu no Rio de Janeiro em 25 de março de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de setembro de 1995. Foi um grande humorista e ator brasileiro. Participou dos principais humorísticos de sua época, como A Praça da Alegria, Apertura, Planeta dos Homens. Teve seu próprio programa, o Costinha em 3 atos e meio, Aperte o Cinto, Domingo de Graça, Praça Brasil, A Praça é Nossa, Escolinha do Professor Raimundo e Os Trapalhões. Fez também várias participações no cinema. Em 4 de setembro de 1995, Costinha deu entrada no Hospital Pan-Americano, no Rio de Janeiro, com falta de ar, falecendo no dia 15 do mesmo mês, 72 anos de idade, de enfisema pulmonar.
ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós fomos o primeiro canal a mostrar o seu túmulo, trazidas as imagens pelo nosso correspondente Bruno Madeira, meu amigo e irmão lá no Rio de Janeiro. Belíssima homenagem. Se você quiser ver, procura aqui túmulo do humorista Costinha. Vamos relembrar de Delroy Wilson, cantor do reggae jamaicano. Faleceu muito jovem, aos 46 anos de idade. Ele faleceu no dia 6 de março de 1995, em Kingston, capital da Jamaica, no hospital UWI, devido a complicações decorrentes de uma cirrose, com apenas 46 anos de idade. Vamos lembrar dessa lenda da TV que foi o Felipe Caroni, um grande ator. Nascido em São Paulo em 25 de julho de 1920, faleceu no Rio de Janeiro em 27 de março de 1995, grande ator. Ele também foi cantor lírico, fez novelas e minisséries fantásticas. Começou em Gente Como a Gente, em 1963. Participou de Os Miseráveis, A Cabana do Pai Tomás, Cafona, Semideus, outro grande sucesso, Feijão Maravilha. Lembrando que eu tô só colocando algumas, viu? Plumas e Paetês, Elas por Elas, Mário Fofoca, outro grande sucesso, Rainha da Sucata, Meu Bem, Meu Mal. E seu último trabalho foi em 1993, em Mulheres de Areia, fazendo o Comendador Jacomani. A Mulheres de Areia está no ar, né, na Globo, fazendo uma reprise, maravilhosa novela. Felipe Caroni faleceu na clínica Sorocaba, no bairro do Botafogo, vitimado por um câncer no esôfago, descoberto 2 anos antes. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Germano Filho, já fizemos várias homenagens para ele, grande ator. Ele nascido no Rio Grande do Sul, em 22 de abril de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1995. Ele começou sua carreira no cinema em 1957 no filme de comédia Sherlock de Araque. Fantástico. A sua estreia na TV foi em 1964, em Vitória. Fez a primeira Selva de Pedra, Cavalo de Aço, Gabriela, que saudade, Rock Santeiro, versão censurada de 1975, Pecado Capital, Saramandaia, Feijão Maravilha, Elas por Elas, A Gata Comeu, Bambolê, Tieta, Mulheres de Areia e Memorial de Maria Moura, 1994, foi seu último trabalho. Faleceu vítima de insuficiência respiratória. Ele tinha 65 anos de idade, nosso querido ator. Guido Brunini também faleceu muito jovem, é um ator e cantor brasileiro. Ele participou apenas de uma única novela, que foi a Bambolê. Ele foi diagnosticado aos 24 anos como soro positivo, contraindo HIV. Ele foi uma luta, realmente ele tinha um sonho de ser cantor e ele não descansou enquanto não conseguiu gravar seu primeiro CD. Ele saiu da gravação direto para o hospital. Durante o show de lançamento já estava muito doente, mas arranjava forças. Ele saía do palco e a febre vinha, saía arrasado, mas a hora de cantar conseguia superar tudo, contou a mãe Liana Brunini. O triste dessa história é que ele omitiu a doença com receio que a gravadora deixasse de investir em seu iniciante de carreira, e ele, na verdade, ele estava certo. Pronto já no master, o CD de Guido Brunini nunca foi lançado comercialmente pela Polygram. Segundo o relato da mãe, ela ligou para lá, chorou, pediu, mas só conseguiu que fizessem 1000 cópias. Ela teve que comprar e vendeu para amigos, contou a sua mãe. Incrível, né? Uma história triste que a gente não conhecia. Ele tinha apenas 31 anos de idade, jovem ator. Ele faleceu no dia 20 de fevereiro de 1995 no Rio de Janeiro, 31 anos de idade. Que triste história que eu também não conhecia. Por isso que essas retrospectivas são fantásticas, porque a gente encontra histórias incríveis que a mídia não contou e a gente fica sabendo através dessas pesquisas, que eu fico muito honrado de poder fazer esse resgate cultural através dessas retrospectivas. Eu tenho certeza que vão ficar como um grande legado, a gente lembrar de tantos artistas ano a ano. Quero que Deus me dê muita saúde para que eu possa fazer os anos para frente e os anos que atrás e muitos anos lá na frente, viu? Que maravilha essa retrospectiva. Essa atriz eu gostava demais, Enriqueta Brieba, nascida em Barcelona, na Espanha, em 31 de julho de 1901 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de setembro de 1995. Ela era uma atriz espanhola naturalizada brasileira. Participou de grandes clássicos, tanto no cinema como também na TV. A sua estreia foi em A Grande Mentira, de 1968. Participou de Bandeira 2, Ossos do Barão, a primeira versão, Anjo Mal também a primeira versão, Estúpido Cupido, Ciranda de Pedra, Elas por Elas, Vivo Gordo,
Guerra dos Sexos, Champanhe, Cambalacho, Sassaricando, Que Rei Sou Eu, fantástico. Escolinha do Professor Raimundo fez uma participação fazendo a gerente de um asilo e a mãe, a dona Cacilda. Olha que maravilha. Também o Mapa da Mina foi seu último trabalho. A nossa querida Henriqueta Brieba faleceu aos 94 anos de idade de infecção pulmonar aguda. Durante a madrugada do dia 18 de setembro de 1995, no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, onde estava internada havia 45 dias. Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande atriz. Vamos falar agora de Iliana Kawasinski. Também foi uma atriz nascida em Curitiba, no estado do Paraná, em 20 de junho de 1940 e faleceu em São Paulo em 8 de abril de 1995. Vamos falar aqui, a sua estreia foi em O Todo-Poderoso, de 1979. Passou também por Joana, Memória de um Gigolô, Sassaricando, Chapadão do Bugre, e seu último trabalho foi em Brasileiras e Brasileiros, de 1990. Ela faleceu em decorrência de um câncer, no qual tratava desde 1993. Ela foi casada com o querido Cláudio Correia Castro. Ela faleceu no dia 8 de abril de 1995, aos 54 anos de idade, ainda muito jovem. Vamos falar de uma das maiores autoras de novelas de todos os tempos, e foi a querida Ivani Ribeiro. Querida Ivani Ribeiro. Cleide Farias Alves Ferreira, nascida em São Vicente, no estado de São Paulo, em 20 de fevereiro de 1922. Faleceu em São Paulo em 17 de julho de 1995. Ela foi atriz de rádio, escritora e autora de novelas. Uma das mais importantes autoras da teledramaturgia brasileira. Olha só que clássicos ela produziu. Ela foi autora. Sua primeira novela foi A Muralha, 1954. Vamos aqui, vou dizer apenas algumas, tá bom? Meu Pé de Laranja Lima, Mulheres de Areia, a primeira versão foi em 1973. A Barba Azul, ela foi a junção de duas novelas. A Viagem, outro grande sucesso. O Espantalho, O Profeta, Final Feliz, também fantástica. Amor com Amor se Paga, uma das principais novelas. A Gata Comeu, Hipertensão, Mulheres de Areia. Ah, sim, a Mulheres de Areia foi um remake da novela O Espantalho, né? Bastante legal. E também o remake de A Viagem também ficou fantástico. Ivani Ribeiro faleceu de insuficiência renal provocada pelo diabetes em 17 de julho de 1995, aos 73 anos de idade, exatamente 20 dias após o falecimento do seu marido, também escritor Dárcio Moreira Alves Pereira, com quem foi casada por 53 anos. Nossa querida Ivani Ribeiro. Vamos falar de Ivan Cury, um dos grandes nomes do humor também. Ele era grande cantor, também compositor. E Ivo José Cury, que ficou conhecido como Ivan Cury, nasceu em Caxambu, no estado de Minas, em 5 de junho de 1928 e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de junho de 1995. Ele também era irmão dos grandes radialistas, né? Alberto Cury e Jorge Cury. Vamos ver aqui suas grandes participações. Os maiores sucessos na música foi gravação de João Bobo, Shot das Meninas, Me Leva, Capim Gordura, entre outros. No cinema também fez grandes participações. Na TV começou nos Adoráveis Trapalhões, de 1966, passando por Feijão Maravilha, Chico Niso Show, Barriga de Aluguel, e seu trabalho realmente de grande sucesso foi em 1991, em Escolinha do Professor Raimundo. Ele fez o Gaúcho Gaudêncio, fez grande sucesso. Ivan Cury faleceu aos 67 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro devido à falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória em 24 de junho de 1995. Grande nome do humor e também da música, nosso querido Ivan Cury. Vamos relembrar de Jacira Silva, ela que foi modelo, atriz, cantora e era muito bonita, né? Ela nasceu em São Paulo em 7 de maio de 1940 e faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 1995. Era conhecida por seus trabalhos em grandes novelas, né? Começou em 1964 em Folhas ao Vento, Cabana do Pai Tomás, Irmãos Coragem, de 1970, Chico City, Ossos do Barão, O Rebu, Casarão, O Astro, foram grandes sucessos, hein? O Tempo e o Vento, Selva de Pedra, e seu último trabalho foi em Terça Nobre, de 1993. Fez também algumas participações no cinema. Ela faleceu após de mais de 2 meses em coma, depois de sofrer um derrame cerebral, no dia 17 de janeiro de 1995, aos 54 anos de idade. Grande cantora e atriz Jacira Silva. Vamos relembrar agora de um grande radialista, ator, humorista, dublador, que foi Marcelo Gastaldi, a eterna voz do Chaves.
Ah, que saudade. Marcelo Gastaldi Júnior nasceu em São Paulo em 20 de outubro de 1944 e faleceu em São Paulo em 3 de agosto de 1995. Ele foi realmente a voz clássica do Chaves e Chapolin na dublagem brasileira. Ele também participou do grupo Os Iguais, na época da Jovem Guarda, né, que teve Antônio Marcos também. Foi um grande nome da nossa cultura. Ele foi um dos criadores da cooperativa de dublagem Maga, que funcionava nos estúdios da TVS SBT. Ele chegou a participar também de participações na TV, fazendo pequenas participações em novelas. Marcelo Gastaldi faleceu no dia 3 de agosto de 1995, com apenas 50 anos de idade. Uma grande perda, principalmente para nossa dublagem. Vamos relembrar agora do lendário juiz de futebol Margarida. Quem não riu, né? Vendo as partidas onde ele arbitrava. Jorge Luiz Emiliano dos Santos. Mas foi como Margarida que ele ficou conhecido. Nascido no Rio de Janeiro em 19 de março de 1954, faleceu no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1995. Conhecido por aquele estilo extravagante, ele era reconhecido como uma das figuras icônicas do futebol brasileiro. Foi um dos primeiros árbitros abertamente gays do Brasil. Margarida faleceu no Rio de Janeiro, no Hospital Casa de Portugal, no bairro do Rio Comprido, em 21 de janeiro de 1995, com apenas 40 anos de idade. Insuficiência respiratória em decorrência da AIDS. Ele teve tuberculose nos 2 pulmões e estava doente desde o ano de 1992, quando foi internado pela primeira vez por conta da doença. Emiliano teve seu peso reduzido de 71 quilos para apenas 28 quilos. Olha que triste história. Apesar de apresentar todos os sintomas da AIDS, dizer não ter coragem de assumir a doença por meio da solidão e da discriminação do público. Ele chegou a voltar a apitar na temporada de 1994, mas por pouco tempo, pois a doença o impediu de continuar trabalhando como juiz de futebol. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, na presença de cerca de 80 pessoas. Infelizmente, faleceu esquecido, né? Triste história do nosso querido Margarida. Inclusive, ele serviu de inspiração, né, para o também juiz de futebol Clésio Moreira dos Santos, que também apita, ele se aposentou, né, em 2004, mas ele apitava também o uniforme cor-de-rosa há grandes tempos. Vamos relembrar do grande ator e o comediante Dean Martin. Fez uma dezena de filmes de faroeste, foi parceiro de Jerry Lewis, fantástico. Dean Martin, olha, é uma filmografia que eu não vou nem citar, porque é incrível. Ele também teve um triste fim. Ele faleceu devido à falha respiratória. Ele faleceu aos 78 anos de idade. Triste história dele. Grande ator e humorista Dean Martin. Vamos relembrar de Elizabeth Montgomery, a nossa eterna feiticeira. Realmente foi seu papel mais marcante. Fez muito sucesso realmente. Elizabeth Montgomery foi diagnosticada com câncer coloretal. Ela havia ignorado os sintomas da doença, permitindo assim que o quadro ficasse avançado demais, para possibilitar qualquer tipo de tratamento. No entanto, não estando disposta a falecer em um hospital e sem qualquer esperança de recuperação, ela optou por retornar para casa, onde morava em Foxwoods, em Beverly Hills. Ela faleceu aos 62 anos de idade, em sua casa, às 8 horas e 27 minutos da manhã, em companhia do marido e seus 3 filhos. Ela foi uma grande atriz, realmente. Vamos relembrar o ator Nestor de Montemar, nascido no Rio de Janeiro em 14 de março de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de novembro de 1995. Começou em Rua da Matriz, de 1965, passando por Sangue do Meu Sangue, Pecado Capital, Casarão, O Astro, Marrom Glacê, Plumas e Paetês, Tititi, Rainha da Sucata, 4x4 e seu último trabalho foi Incidente em Antares, de 1994. Ele faleceu no Rio de Janeiro, vítima de um câncer no estômago, no dia 21 de novembro de 1995. Grande ator. Vamos relembrar de Nha Barbina, grande humorista também e atriz brasileira. Conceição Joana da Fonseca nasceu em Itaiçu, no estado de São Paulo, em 2 de dezembro de 1915 e faleceu em São Paulo em 8 de novembro de 1994. Fez vários programas, não é? Mas o de sucesso realmente foi na Praça Nossa do SBT, onde ela fazia a solteirona caipira, desesperada atrás de um marido. O Perdão era uma gargalhada gostosa, né, após a qual ela exclamava: arranquei pena. Que saudade. Ela faleceu em São Paulo, vítima de insuficiência respiratória aguda e broncopneumonia. Ela tinha 77 anos de idade, nossa querida Nha
Barbina. Vamos relembrar também de um dos maiores atores do Brasil, que foi o nosso querido Paulo Gracindo. Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, mas foi como Paulo Gracindo que ganhou o Brasil e o mundo. Nasceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1911 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de setembro de 1995. Foi ator, radialista, apresentador, dos maiores nomes realmente da nossa TV. Ele começou na TV em 1963 em A Morta Sem Espelho. Participou de A Rainha Louca, Gata de Vision, O Balança Mas Não Cai, fazendo o Primo Rico, que foi um dos seus papéis marcantes no nosso humor. Bandeira 2, O Bem Amado, Odorico Paraguaçu, fantástico. Gabriela, onde ele fez o Coronel Ramiro Bastos. Pai-Herói, Rock Santeiro, onde ele fez o Padre Hipólito, também muito marcante. Hipertensão Mandala, Rainha da Sucata, onde ele fez o Betinho. Mulheres de Areia. Seu último papel na TV foi em agosto de 1993. Centenas de filmes. Ele faleceu aos 84 anos de idade de câncer de próstata. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós fomos o primeiro canal a mostrar onde ele está sepultado. Grande trabalho do nosso correspondente Bruno Madeira. O nosso eterno Paulo Gracindo. Vamos relembrar da grande cantora Selena Quintanilha. Também uma história triste de um dos maiores nomes da nossa música. Ela nasceu em Lake Jackson, no estado do Texas, mas todo mundo pensava que ela era mexicana. Ela nasceu no dia 16 de abril de 1971 e faleceu em Corpus Christi, no Texas, em 31 de março de 1995. Ela era filha de um casal de mexicanos e fez um estrondoso sucesso, mas o seu fim foi triste. Em 1995, o pai de Selena, Abraham Quintanilha, descobriu que Yolanda Saldivar, na época administradora do fã-clube e das lojas da cantora, estava desviando dinheiro da família. Yolanda Saldivar, felizmente, tirou a vida da jovem cantora com apenas 23 anos de idade. Se você quiser ver a história, venha no Wikipédia. É fantástica a história completa de Selena Quintanilha. Vamos relembrar do querido humorista Wilson Vaz, também era fantástico. Ele, nascido em Santos em 9 de dezembro de 1929 e faleceu em São Paulo em 28 de maio de 1995. Ele foi humorista, ator e roteirista brasileiro. Teve uma longa carreira artística de mais de 50 anos em rádio, teatro, cinema e TV. Ele trabalhou como ator e roteirista de programas como Moacir Franco Show, Chico Anísio Show, Domingo é Dia de Graça, programa Raul Gil, Faça Humor, Não Faça Guerra, Planeta dos Homens, Satiricon, Os Trapalhões, A Escolinha do Professor Raimundo, A Praça é Nossa e da Alegria, Bronco. Foi um gigante realmente da comunicação. Seu papel marcante na Praça é Nossa foi o Saco do Pobre. Ele fazia, já era um clássico papel do tempo do rádio, que ele levou também para a Praça é Nossa. Fantástico Wilson Vaz. Ele faleceu no dia 28 de maio de 1995, aos 65 anos de idade. Fantástico ator e também humorista. Kay Aldridge, atriz, ela faleceu aos 77 anos de idade no dia 12 de janeiro de 1995, ataque cardíaco enquanto estava ao telefone em Rockport, Maine, contando uma história de uma piada para o seu genro. Uma querida atriz. Augusto Tuta foi um jogador de futebol brasileiro que atuou como atacante, nascido em Imperatriz, no estado vizinho aqui do Maranhão, em 1º de julho de 1967 e faleceu em Boom, Antuérpia. Olha aí, vai fazer sucesso na Bélgica. Ele jogou no Sport de Recife, o Famalicão, futebol português, e depois no Quibon da Bélgica. Faleceu no dia 11 de fevereiro de 1995, quando o lance normal do jogo, ao disputar uma bola com o adversário, o choque rompeu a aorta, vindo a falecer ainda em campo. Olha aí, 27 anos de idade, muito jovem ainda. Que história, meu irmão. Aloísio de Oliveira, cantor, compositor, dublador e locutor. Nascido no Rio de Janeiro em 30 de dezembro de 1914, faleceu em Los Angeles em 4 de fevereiro de 1995. Participou de toda a carreira de Carmen Miranda, o Bando da Lua. Ele faleceu em 4 de fevereiro, aos 80 anos de idade, vítima de câncer no pulmão. História também fascinante. Rick Aviles, comediante, ele participou de O Ghost, foi o filme que ele teve o seu destaque, não é? Ele faleceu muito jovem ainda, aos 42 anos de idade, vitimado pela AIDS. Ele faleceu em 17 de março de 1995 em Los Angeles, Califórnia. Na hora que você vê a imagem, você lembra, logo identifica no filme Ghost. Vivian Blaine, de filmes como Garotos e Garotas, né, que ela contracenou com Frank Sinatra, Sonhos de Estrela, trabalhou com Marlon Brando, uma grande atriz também de filmes e musicais. Faleceu no dia 9 de dezembro de 1995, aos 74 anos de idade, com uma grande filmografia.
Cheyenne Brando, filha do ator Marlon Brando, modelo, faleceu também jovem demais, com 25 anos de idade. Nascida no Tahiti, 20 de fevereiro de 1970 e faleceu infelizmente, ela tirou sua vida com apenas 25 anos de idade. Vamos relembrar do rapper Puff, Darren Robson, que faleceu jovem demais, 28 anos de idade. Ele era mais conhecido por ser membro do grupo de rapper The Fat Boys. Foi um dos pioneiros do beatbox. O seu elevado peso de 204 quilos contribuiu de forma direta para o seu falecimento. Robson foi diagnosticado com linfedema, tendo sofrido um ataque cardíaco. Ele só tinha 28 anos de idade. Vamos relembrar agora do jovem piloto de Fórmula 3000, Marco Campos. Nascido em Curitiba, no estado do Paraná, em 24 de fevereiro de 1976 e faleceu em Paris, na França, em 15 de outubro de 1995. Foi um jovem piloto realmente que faleceu no auge da sua carreira. Infelizmente, ele já estava encerrando a corrida na Fórmula 3000 quando o jovem piloto Marco Campos encontrou o estreante italiano Thomas Biaggi. A sua roda dianteira esquerda tocou na roda traseira de Biaggi e decolou e acertou violentamente a mureta de proteção. E em seguida parou na caixa de brita, com o piloto inerte dentro do cockpit. Levado ao hospital em Paris, com traumatismo craniano, edemas cerebrais e lesões no pescoço, Marco já chegou no hospital em coma profundo. Infelizmente, o cérebro parou de funcionar e ele faleceu aos 19 anos de idade. Até hoje, ele é o único piloto da Fórmula 3000, depois de 20 temporadas, que faleceu em um acidente da Fórmula 3000. Jovem piloto, 19 anos de idade. Vamos relembrar agora de Claudionor Cruz, compositor. Ele criou o seu regional, Claudionor Cruz e seu regional, que passou a tocar na Rádio Tupi, Rádio Nacional e outras rádios. Ele faleceu no dia 21 de junho de 1995, aos 85 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ele era natural de Simão Pereira, em Minas Gerais. Vamos relembrar do ator Dave McLean, o mesmo nome, não é, do nosso querido cantor que faleceu agora em junho de 2023, Dave McLean, nosso Dave McLean, né? Ficou conhecido pelo seu papel em Marlboro, uma série de bastante sucesso na TV. Ele faleceu em 12 de outubro de 1995, aos 73 anos de idade. Vamos lembrar do jogador Disseu, que também faleceu muito jovem. Seu José Guimarães nasceu em Curitiba em 15 de junho de 1952 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de setembro de 1995. Ele atuava como ponta esquerda e também como meia. Jogou pelo Curitiba, Botafogo, Fluminense, meu Vasco da Gama, jogou no Atlético de Madrid, Clube América, Doméstico, o Hellas Verônica, o Napoli, o Ascoli, entre tantos outros times. São muitos. E defendeu a seleção brasileira de 1973 a 1986, marcando 7 gols em 44 partidas. Ele estava fora do Brasil há 17 anos e resolveu voltar ao Brasil e restabelecer definitivamente. Uma semana depois de sua chegada no Rio, retornando do futebol noturno com ex-jogadores da Barra da Tijuca, Disseu e seu amigo italiano Pasquale Sazio teriam sido vítimas da irresponsabilidade de rapazes que faziam um racha e acertaram seu veículo, um Puma. Ambos faleceram na hora, na madrugada do dia 15 de setembro de 1995. Ele tinha apenas 43 anos de idade, um dos grandes nomes do futebol. Dirceu Medeiros, baterista, nasceu em São Paulo em 18 de agosto de 1937 e faleceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 26 de novembro de 1995. Ele foi um músico brasileiro, considerado um dos bateristas mais importantes de meados do século XX, tendo gravado com Caetano, Mutantes, Erasmo, Tim Maia, Ednardo, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 26 de novembro de 1995, aos 58 anos de idade. Doug McClure, um grande ator dos filmes de faroeste, como O Homem de Virgínia. Ele também é lembrado no filme Mundo Perdido, um grande ator. Ele faleceu no dia 5 de fevereiro de 1995, aos 59 anos de idade. Dulce Santucci nasceu em Muzambique, no estado de Minas, 21 de dezembro de 1921, e faleceu em São Paulo em 11 de abril de 1995. Ela foi uma autora brasileira de novelas. Ela foi autora da primeira novela diária da TV brasileira, exibida em 1963 pela TV Excelsior, já com grande
grande elenco, contando com um casal mais querido da TV, que foi Tarcísio Meira e a nossa querida Glória Menezes. Ela também foi responsável pelo roteiro do filme Joelma, o 23º Andar, que também é um filme fantástico, que conta aquela fatídica história do edifício Joelma. Grandes novelas, grandes roteiros. Faleceu em 11 de abril de 1995. Vamos falar agora do Eazy-E, que foi um rapper americano. Ele é considerado o padrinho do gangsta rap. Ele faleceu muito jovem, aos 30 anos de idade. Ele foi internado no dia 24 de fevereiro de 1995 no Instituto Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, Califórnia, com uma tosse violenta. Ele foi diagnosticado com AIDS. Ele anunciou a sua doença em uma declaração pública em 16 de março de 1995. Muito jovem, aos 30 anos de idade, vítima da AIDS. Ed Flanders. Esse ator também é muito conhecido aqui no Brasil por interpretar o padre Joseph Dia em Exorcista 3. Fez grandes papéis. Ele faleceu no dia 22 de fevereiro de 1995, aos 60 anos de idade. Que saudade, hein? Richard Edwards, um grande guitarrista, compositor da banda galesa de rock alternativo Manic Street Preachers, era conhecido por suas letras intelectuais. Desapareceu no dia 1º de fevereiro de 1995, tendo sido encontrado o seu corpo, já sem vida, junto à ponte do Severn, conhecida por ser procurada, infelizmente, por pessoas que tiram suas vidas. Tinha apenas 27 anos de idade, lendário da nossa música. Emanuele Del Vecchio foi um jogador de futebol ítalo-brasileiro, nascido em São Paulo em 24 de setembro de 1934, nasceu em Santos em 7 de outubro de 1995, descendentes de italianos. Ele jogou no Santos, jogou pelo Verona, Napoli, estou dizendo apenas alguns, Milan, Boca Juniors, São Paulo, Atlético Paranaense. Defendeu também a seleção brasileira de 1956 a 1957. Faleceu aos 61 anos de idade em consequência de problemas intestinais. Grande jogador. Gaetano Di Domenico também foi um ex-jogador italiano radicado no Brasil. Ele nascido em Messina, Sicília, na Itália, em 31 de outubro de 1895 e faleceu em São Paulo em 15 de novembro de 1995, com 100 anos de idade. Olha que impressionante. Ele jogou pelo Santos, jogou pelo Ipiranga, Palestra Itália, Nacional e Ferroviária. Olha, um lendário do nosso futebol. Rory Gallagher, um multi-instrumentista, compositor e produtor do rock blues irlandês. Ele formou a banda Tast, que ficou bastante conhecida em todo o mundo. Rory recebeu um transplante de fígado em 1995, mas faleceu de complicações no final daquele ano em Londres, aos 47 anos de idade. Mais um lendário da nossa música. Jerry Garcia, também outro jovem músico que foi embora muito cedo. Jeremy John Garcia foi guitarrista e vocalista da banda de rock Grateful Dead, considerado o 46º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Jerry Garcia, por várias vezes, teve a sua saúde ameaçada por causa de seu peso instável. Em 1986, ele entrou em coma diabético, que quase lhe custou a vida. Apesar de sua saúde ter melhorado após esses incidentes, ele também teve que lutar contra o vício. Faleceu em 1995, quando estava internado em um centro de reabilitação, vítima de um ataque cardíaco, aos 53 anos de idade. Michael Vegaso, roteirista americano de O Poderoso Chefão 2 e também Alligator, o Jacaré. Bem, foi coautor de filmes que Elvis representou. Ele faleceu no dia 14 de fevereiro de 1995, aos 71 anos de idade, de ataque do coração. Grande nome do cinema. Vamos falar do compositor Geraldo Firme, nascido em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, em 25 de agosto de 1927. E faleceu em São Paulo em 5 de janeiro de 1995. Compositor e cantor, também conhecido como Seu Geraldo, o Geraldão da Barra Funda, Tio G, foi um querido compositor. Bete Carvalho gravou suas canções, Oswaldinho da Cuíca, entre outros. Ele faleceu no dia 5 de janeiro de 1995, aos 67 anos de idade. Vamos relembrar o ator mexicano Geraldo Hemer. Nascido na cidade do México, ele participou de novelas como Coração Selvagem, Prisioneiro do Amor, entre outras. Ele faleceu durante as gravações da novela La Paloma, na qual ele era o protagonista. O ator foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade do México. A causa do falecimento foi asfixia devido a um escapamento de gás. Ele tinha apenas 25 anos de idade e estava no auge da sua carreira. Gracinha Freire, grande atriz brasileira, nascida em Natal, a capital
capital do estado do Rio Grande do Norte, em 31 de julho de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de julho de 1995. Ela começou na TV em Rosa Rebelde, de 1969, passando por Véu de Noiva, Bandeira 2, Semideus, Feijão e o Sonho, Dancidez, Feijão Maravilha, Chega Mais, e seu último trabalho foi em 1982, em Sétimo Sentido. Ela faleceu em consequência de um derrame cerebral, em 11 de julho de 1995, aos 69 anos de idade. Vamos lembrar da atriz Lita Grey. Ela foi a segunda esposa de Charlie Chaplin. Faleceu no dia 29 de dezembro de 1995, aos 87 anos de idade. Shannon Hoon foi um cantor, compositor e músico americano, fundador e líder da banda Blind Melon. Faleceu também jovem demais, aos 28 anos de idade, no dia 28 de outubro de 1995. Jovem demais. Phyllis Hyman foi compositora, atriz e cantora americana. Faleceu também jovem demais, dia 30 de junho de 1995, aos 45 anos de idade. Infelizmente, ela tirou sua própria vida. Ibrahim Suede, o repórter, nascido no Rio de Janeiro em 23 de junho de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de outubro de 1995. Foi jornalista, apresentador de TV, crítico e colunista social. Trabalhou em grandes jornais como o Globo, Tribuna da Imprensa, entre outros. Faleceu em 71 anos de idade. Vamos agora falar de Burl Ives. Foi um ator, escritor e cantor americano. Ele ganhou o Oscar pelo filme Da Terra Nascem os Homens. Ele faleceu no dia 14 de abril de 1995, aos 85 anos de idade. Jimmy Rennie, guitarrista de jazz americano, parceiro de Stan Getz, que também tocou com João Gilberto aqui no Brasil. Ele faleceu em sua cidade natal de um ataque cardíaco no dia 9 de maio de 1995, aos 67 anos de idade. Jorge Luiz Rocha de Paula, jogador de futebol, conhecido como Rocha, faleceu jovem demais aos 39 anos de idade, nascido no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1956 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1995. Revelado pelo Olaria, passou também pelo Campo Grande, Bahia, Botafogo do Rio de Janeiro, Palmeiras, 15 de Piracicaba, entre outros. Ele faleceu vítima de leucemia aos 39 anos, jovem ainda. Kim Sung Jae foi um rapper e dançarino e modelo sul-coreano. Ele faleceu de um ataque cardíaco aos 23 anos de idade, jovem demais. Vamos falar agora de Laurindo Almeida, violonista e compositor. Nasceu em Miracatu, no estado de São Paulo, em 2 de setembro de 1917 e faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 26 de julho de 1995. Ele recebeu 11 indicações ao Grammy, vencendo em 6 ocasiões. Foi um guitarrista bastante afamado. Ele faleceu em 26 de julho de 1995, aos 77 anos de idade, nos Estados Unidos. Grande nome da nossa música. Lúcia Helena, radialista. Olha, essa eu não conhecia. Ela, nascida em Franca, no estado de São Paulo, em 15 de outubro de 1916, faleceu em Franca em 28 de setembro de 1995. Foi contratada primeiramente pela Rádio Nacional, foi locutora de quase todas as novelas e a maioria dos programas que a Rádio Globo apresentou a partir de 1942. Foi apresentadora do programa do cantor Francisco Alves aos domingos ao meio-dia, entre tantos outros. Ela faleceu no dia 28 de setembro de 1995, aos 78 anos de idade. Grande locutora. Vamos relembrar o ator Luiz Linhares. Nascido em Astolfo Dutra, no estado de Minas, em 1926, e faleceu em sua terra natal em 20 de abril de 1995, contracenou com grandes nomes da dramaturgia. Participou de filmes como Desafio, O Bandido da Luz Vermelha, Os Herdeiros, Anchieta, José do Brasil, O Homem do Pau Brasil, Gabriela, Cravo e Canela, entre outros. Faleceu aos 69 anos de idade. Ida Lupino, a Beatriz. Aqui no Brasil, os filmes que são lembrados são Seu Último Refúgio, Dentro da Noite, também a série Túnel do Tempo. Ela faleceu de um AVC, acidente vascular cerebral, enquanto se tratava de um câncer do cólon, no dia 3 de agosto de 1995, aos 77 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia. Vamos agora falar de Manasseh, grande compositor do samba, nascido no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1995. Um grande compositor e instrumentista, irmão dos também compositores Mijinha e Aniceto da Portela.
faleceu aos 74 anos de idade. Vamos lembrar da cantora italiana Mia Martini, faleceu muito jovem aos 47 anos de idade. Inclusive, Débora Blando prestou uma homenagem à cantora. Ela faleceu no dia 22 de maio de 1995, com apenas 47 anos de idade. Maurício Tapajós também foi um grande compositor, cantor, instrumentista, produtor musical. Nascido no Rio de Janeiro em 27 de dezembro de 1943 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1995. Ele faleceu aos 51 anos de idade. Maurinho, jogador de futebol, também grande ídolo no São Paulo, onde fez 343 jogos. Mauro Rafael, conhecido como Maurinho, nasceu em Araraquara, no estado de São Paulo, em 6 de junho de 1933 e faleceu em São Paulo em 28 de junho de 1995. Ele atuava como atacante, jogou pelo Guarani, São Paulo, Fluminense, Boca Juniors, meu Vasco da Gama, atuou na seleção brasileira de 1954 a 1957. Faleceu aos 62 anos de idade no dia 28 de junho de 1995. A atriz Butley McQueen ficou conhecida no filme E o Vento Levou. Era bem simpática realmente. Ela fez o papel da Mami, a babá de Scarlett O'Hara. Ela faleceu aos 84 anos de idade no dia 22 de dezembro de 1995. Jim McShane, ele participou da banda Baltimore. Seu jovem aos 37 anos de idade. Ele foi diagnosticado com AIDS em Milão em 1994. Poucos meses depois, ele voltou para a Irlanda do Norte para passar seu último ano. Faleceu em Derry, sua terra natal, em 29 de março de 1995, com apenas 37 anos de idade. Vamos falar do cineasta Milton Amaral, de filmes do Mazzaropi. Ele, nascido na cidade de São Paulo, em 1934, faleceu em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, em 30 de abril de 1995. Foi roteirista e diretor de O Corintiano, grande clássico do Mazzaropi. Casinha Pequenina, ele foi roteirista. Vendedor de Linguiça, ele foi roteirista. Também Tristeza do Jeca, Jeca Tatu, Chofé da Praça, foi diretor, entre tantos outros. Ele faleceu aos 60 anos de idade, grande nome do cinema nacional. Norman Chapman, baterista dos Beatles. Olha que história legal. Ele foi o baterista britânico que tocou o The Silver Beatles, que mais tarde se tornou The Beatles. Depois de Tommy Moore deixou o grupo em junho de 1960, Chapman se juntou aos Silver Beatles. No entanto, Chapman só tocou 3 shows com o grupo em 1960, antes de sair por ser chamado para o serviço nacional. Ele foi substituído no grupo por Peter Best. Chapman faleceu após perder a luta contra um câncer em meados de 1995, aos 58 anos de idade. Osni Silva, cantor e radialista, nascido em Rio Branco, no estado do Acre, em 30 de setembro de 1917 e faleceu em Praia Grande, na Baixada Santista, em 20 de julho de 1995. Foi cantor, compositor e locutor brasileiro. Ele tinha, por seu slogan, a mais bela voz do rádio paulista. Ele excursionou até no Chile, Argentina, em várias emissoras associadas. E lá foi anunciado como a voz triunfal das Américas. Foi um grande radialista. Ele afastou-se da vida artística em 1973. Faleceu aos 77 anos de idade, de insuficiência cardíaca. Grande comunicador, de uma voz forte. Patrick Knowles, grande ator, participou de mais de 80 filmes, os mais conhecidos As Aventuras de Robin Hood, no ano de 1938. Ele faleceu aos 84 anos de idade, no dia 23 de dezembro de 1995. Vamos falar do ator Paulo Pinheiro, ator e dublador. Nascido em Macaé, em 8 de agosto de 1932 e faleceu em São Paulo em 19 de janeiro de 1995. Ele foi considerado um dos primeiros dubladores do Brasil, na Cinecastro. Atuou em várias emissoras como TV Tupi, Rede Globo, TV Manchete e TV Paulista. Atuou começando em 1963 em Conflito, Ciazinha Flor, A Sucessora, Cabocla, A Gata Comeu, Selva de Pedra, Bambolê, e seu último trabalho foi em 1991 em Felicidade. Trabalhou também em filmes ao lado de Mazzaropi, como O Jeca e a Égua Milagrosa, entre outros. Nos anos 90, foi morar com a família em São Paulo, tratar da saúde, vindo a falecer no dia 19 de janeiro de 1995, aos 62 anos de idade. Locutor, apresentador e comediante Pituca. Ele, nascido
em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, em 16 de maio de 1926 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de julho de 1995. Foi um humorista bastante respeitado. No teatro, ele foi chamado de Chaplin brasileiro. Trabalhou em humorísticos como Balança Mas Não Cai, Faça Humor Não Faça Guerra, Planeta dos Homens, Vivo Gordo. Na TV, sua última aparição foi em Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Ele era pai do também ator e redator Alexandre Regis, que fez parte por muitos anos do Zorra Total. Ele faleceu dia 23 de julho de 1995 aos 69 anos de idade. Saudoso Tuca. Eu não sou muito de falar em políticos, mas esse político em especial, eu tinha uma admiração por ele, que era o ex-prefeito de Teresina por 3 vezes, Raimundo Alferraz. Ele nascido em Teresina em 14 de março de 1932 e faleceu em São Paulo em 22 de março de 1995. Além de político, ele foi advogado e historiador. Ele foi prefeito pela primeira vez em 1975 até 1979, depois de 1986 a 1989 e de 1993 a 1995. Foi deputado federal também, vice-prefeito de Teresina, vereador, entre outros. Virou uma lenda realmente da política do Piauí. Em 1992, elegeu-se novamente prefeito de Teresina, mas não cumpriu todo o mandato, pois faleceu em São Paulo vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, em 22 de março de 1995. Em seu lugar assumiu o vice Francisco Gerardo, grande nome da política do estado do Piauí. Rafael Rebelo, violonista e compositor, nascido em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1962, faleceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 1995, foi muito ligado ao choro, claro, e à música popular brasileira. Considerado um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos. No início dos anos 90, Rebelo descobriu que havia contraído HIV, causador da AIDS. No dia 27 de abril de 1995, ele faleceu dormindo no hospital. Grande músico. Ele tinha apenas 32 anos de idade. Vamos agora falar da atriz e cantora americana Ginger Rogers, de filmes como Ritmo Louco e Vamos Dançar. Ela faleceu no dia 25 de abril de 1995 de insuficiência cardíaca congestiva aos 83 anos de idade. Rui Ray, ator e cantor, nascido em São Paulo em 4 de janeiro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de março de 1995. Ele fez uma versão de La Bamba 10 anos antes da versão de Hit Valens, Tcha Tcha Tcha, entre tantos outros boleros que ele também gravou. Ele faleceu em 26 de março de 1995, aos 80 anos de idade. Sandro Poloni, um ator e produtor de teatro. No cinema ele começou em Caminho do Céu e também A Noiva da Noite. Ele faleceu em São Paulo, vitimado por um câncer, em 23 de dezembro de 1995, aos 74 anos de idade. Vamos falar de Ingo Schwittenberg. Ele foi um dos fundadores da banda alemã, também seu baterista, banda Halloween. Infelizmente, com apenas 29 anos de idade, tirou sua própria vida. Jovem músico da banda Halloween. Vamos falar do mestre de karatê japonês Seishi Akamine. Ele foi um dos pioneiros em divulgar o karatê no Brasil e na América Latina. Ele faleceu no dia 18 de julho de 1995 em São Paulo. Street foi um rapper americano, fundou ao lado do seu irmão o Live Squad, um grupo de hip hop nova-iorquino. Infelizmente, tiraram a sua vida no dia 30 de novembro de 1995, com apenas 27 anos de idade. Teresa Teng, uma cantora chinesa, muito sucesso, não só na China, mas como Hong Kong, Singapura, Malásia e Japão. Gravou canções em mandarim, também em inglês. Ela faleceu muito jovem, aos 42 anos de idade. Ela teve um severo ataque de asma enquanto passava suas férias em Chiang Mai, Tailândia, muito jovem. Tony McBride, ator, também faleceu muito jovem, 42 anos de idade. Ele foi um ator e modelo. Ele faleceu vitimado pela AIDS, com apenas 42 anos de idade. Valdemar Henrique, maestro e compositor brasileiro, símbolo do Pará. Inclusive, a cidade possui uma praça e um teatro que levam seu nome. Nascido em Belém do Pará em 15 de novembro de 1905, faleceu em Belém em 29 de março de 1995. Ele faleceu de causas naturais um mês e meio após ter completado 91 anos de idade. Para encerrar as homenagens de hoje, vamos relembrar do ator David Wayne. Ele trabalhou com Marilyn Monroe em Como Agarrar um Milionário.
Ele faleceu de câncer do pulmão em Santa Mônica, Califórnia, no dia 9 de fevereiro de 1995, aos 81 anos de idade. E para você que assistiu retrospectiva de 1994, deixou essa cidade, aquele comentário bacana, vamos mandar um alô super especial para você. Obrigado sempre pelo carinho. Diogo Sampaio, o Hudson Aquino, o Maxwell Marinho lá de Martins, Rio Grande do Norte, a Andréa Burgos, Winchester, obrigado, viu, pelo carinho. A de Imperatriz, no Maranhão, o André Luiz de Jundiaí, São Paulo, o Buda Show de Sabará, Minas Gerais, obrigado. Também sua mãe, Dona Zezé, obrigado pelo carinho. O Vitor Andrade, o Marcelo Martins, sempre com a gente. Cleidmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais. A Márcia Franceschini, sempre com a gente. Felipe Barros, Renê Paulino, Valéria Silva Albuquerque, obrigado. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Luana Rodrigues, obrigado pelo carinho. O França, obrigado. Douglas De Vito, o Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo. Vitor Mariano, lá de Recife, Pernambuco. Roseli Félix dos Santos, de Cascavel, no Paraná. O Maurício Rodrigues, também com a gente. O Valmiro Peonório, Geraldo Roque, de Aparecida, São Paulo. João Medeiros, o Reginaldo Calil, de Ituverava, São Paulo. Ednei Davi, também do Paraná. O Ibrahim Fernando, de Planura, Minas Gerais. Viviane Firmino, obrigado pelo carinho. Maria Barros, sempre deixando várias dicas. Meire Lazier, um beijo no coração. Bruce Zardo Nofre, obrigado. Silvio Santos Colorado, sempre com a gente. O Alexandre Lopes, Cida Costa, Janete Cinzato Vital, Joel Nina Cássio, Carlos Borges dos Santos, obrigado. Luiz Antônio Dias, lá de Piauzinho. Luiz Calbo, de Itapuã, Salvador, Bahia. Henrique Silva, aquele abraço, quanto tempo. Alexandre de Moraes, lá de Porto Alegre, sempre com a gente. O Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais. O Vitor Lucas, sempre com a gente. A Cláudia, um beijo no coração. Cláudia, de São Paulo, do canal CR. José Maria de Oliveira, de Capanema, no Pará, obrigado. E o meu amigo Jorge Tatsuta, lá do Japão, sempre nos acompanhando. Obrigado pelo carinho.